Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 10 de abril do ano de 2018, o nosso tema hoje é Crianças Índigo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/voz espiritualista. E se você usa o Telegram e quer receber as reflexões no seu aparelho, vai lá no Telegram e pesquisa Voz Espiritualista. Então nos acompanha por lá também, ok? Bom, o tema de hoje é um tema polêmico. E como eu sempre faço questão de ressaltar aqui no canal, principalmente nos temas polêmicos, o meu objetivo aqui é de compartilhar uma visão, uma opinião sobre os assuntos. Eu não quero fazer doutrina para ninguém. Quero apenas compartilhar o meu ponto de vista. Se você achar que serve, bacana. Se você achar que não serve, bacana também. E assim o mundo segue. Muito bem, vamos lá. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui de início. Eu, particularmente, não acredito em crianças índigo nem em crianças cristais. E agora eu vou explicar o porquê. A primeira vez que eu tomei contato com esse assunto foi em 2005, 2006, quando, através do Orkut, várias pessoas começaram a falar nesse assunto, de crianças diferentes, crianças melhores, espíritos mais evoluídos, etc. Mais ou menos entre 2007 e 2008, eu comecei a perceber que algumas lideranças espíritas estavam falando no assunto. Então aquilo saiu dos fóruns de internet para ganhar espaço dentro dos centros espíritas. E falavam sobre a tal das crianças índigo. Bom, o tempo foi passando, esse assunto foi se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais comum, até que o jornal Mensagem, publicado pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, caiu como uma bomba e, de repente, sabe o que aconteceu? Ninguém mais fala em crianças índigo. Eu posso contar nos dedos quantas pessoas falaram nesse assunto comigo nos últimos anos. Mas se eu pudesse voltar lá para entre 2005 e 2009, nossa, praticamente todo dia tinha um tópico de crianças índigo no Orkut. Hoje praticamente ninguém mais fala no assunto. Por quê? Porque é um assunto que não tem consistência, não tem fundamento. É uma das invenções mais loucas que eu já vi no cenário da espiritualidade nos últimos tempos. Mas vamos entender como é que tudo começou. Nesse cenário todo, aparece uma médium chamada Nancy, lá nos Estados Unidos, e que teria a capacidade de ver a aura das pessoas. Essa Nancy começou a observar que algumas crianças e alguns jovens tinham uma aura diferente das demais pessoas. Uma aura que tendia à cor índigo. Índigo é sinônimo de anil. Então, se você conhece aquela cor anil, que é um azul muito forte, escuro, isso é a cor índigo. Então, daí vem essa expressão. São crianças jovens, né, que tinham uma aura com uma cor diferente das demais pessoas. Bom, mas por que elas teriam essa aura diferente? Porque a partir de 1987 estariam reencarnando espíritos que vinham já trazendo no corpo físico um DNA diferente. Eles eram a evolução da humanidade. E era isso que explicaria por que as crianças são mais precoces hoje. Falam mais cedo, andam mais cedo, se envolvem com tecnologia facilmente, são boas de comunicação, ao passo que as crianças de antigamente seriam mais demoradas nesse processo. É claro que eles ignoraram, né, que a vida hoje em sociedade, a vida no campo, 50 anos atrás, é totalmente diferente. Né? Na cidade você está bombardeado de estímulos o tempo todo. Lá no campo era igual aqui, é vento soprando, passarinho cantando, mas tudo bem. Então, essa explicação ela foi completamente abraçada pelo movimento espírita, que foi o responsável por fazer essa ideologia crescer aqui no Brasil, porque eles primeiro notavam isso, né, que as crianças hoje parecem mais
precoces do que da geração deles. E segundo, porque lá em A Gênese, Kardec fala de uma nova geração. Então, aquilo que Kardec fala lá em nova geração, que não tem nada a ver com criança índigo, foi associado à ideia das crianças índigo. E quando essas lideranças, inclusive médiuns muito famosos, começaram a falar no assunto, então muita gente achou que era verdade, comprou a ideia e saiu difundindo por aí. Nós estávamos já vivenciando essa nova fase, porque havia as crianças índigo, que eram crianças que tinham uma aura diferente. Bom, mas havia um outro lado da história que a maioria dos espíritas não sabia. Porque vamos recordar, em 2005, 2006, a internet já era robusta no Brasil? Sim, mas ela estava muito distante da quantidade de informações e acesso que nós temos hoje. Naquela época, o principal vínculo, fonte de informação, era o Orkut Blog. Era o que você tinha, onde você recorria para saber das coisas. E a maioria das comunidades e a maioria dos blogs faziam o quê? Copiavam-se uns aos outros. Então, ficavam repetindo notícias, e isso crescia e corria celeremente. Bom, com a publicação do jornal Mensagem, lá da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, foi como se detonasse uma bomba nesse assunto. A partir dessa publicação, o assunto se esfriou completamente. E eu posso dizer que nos últimos anos, dá para contar numa mão a quantidade de pessoas que falaram nesse assunto comigo. Então, se eu fosse comparar com o que era 10 anos atrás, não tem nem base. 10 anos atrás você via um tópico por dia falando de crianças índigo. Hoje você não vê quase nada sobre isso. Bom, mas por quê? Esse outro lado mostrava que, na verdade, essa ideia das crianças índigo e cristal era fruto de uma seita maluca lá nos Estados Unidos, onde havia um grupo de pessoas que se colocavam em comunicação telepática, segundo eles, com uma entidade extraterrestre chamada Crion. E esse Crion confirmava que essas crianças índigo existiam e dizia, por exemplo, que a própria humanidade, na verdade, é uma comunidade de anjos que fez um contrato com Deus para viver uma experiência na Terra. E que isso era motivo de celebração da coragem humana perante todo o universo. Bom, não vou nem comentar. Então, o Crion tinha essas ideias que eram divulgadas, entre elas a ideia das crianças índigo. Mas havia um outro lado das crianças índigo também. E isso só vai ficar claro quando o livro é editado em português. E diga-se, para que o livro pudesse ser aceito entre o público espírita, ele foi aplainado. O pessoal lá da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita fez comparativo com a edição americana e a edição brasileira, e eles viram que várias expressões foram suavizadas, alterando, portanto, o sentido da expressão para não causar tanto espanto. Mas, por exemplo, eles diziam que o índigo geralmente era uma pessoa, uma criança, que já tinha em mente o que ele veio fazer na Terra, qual é o seu papel. Mas se você atravessasse o caminho dele, ele poderia te matar. E que era isso que explicava tiroteio em escola, crianças que matavam os pais e por aí vai. Então eu pergunto a você, você acha que essa é a nova geração que vai vir na Terra? Você acha que esses são indivíduos mais evoluídos que vêm melhorar a raça humana? Bom, esse texto que eu vou deixar disponibilizado aqui no link da reflexão, ele ainda contém uma série de argumentos mostrando que a ideia das crianças índigo e cristal não tem fundamento nenhum. Mas eu vou apenas citar um exemplo que, para mim, se fosse só isso, já seria suficiente para desacreditar esse assunto, que é o seguinte. Esse grupo lá do Crion, eles fundaram uma empresa, e essa empresa, através de métodos muito malucos, consegue transformar o DNA das pessoas em índigo. Então, se você nasceu antes de 87, como é o meu caso, e você não é um índigo, mas você quer ser um índigo, você vai lá, paga um tratamento, você é submetido a não sei o quê, e quando o tratamento terminar, você será um índigo. A sua aura será de cor azul.
E esse é um serviço que eles oferecem, além dos seminários pagos, etc. Em resumo, é de fato uma seita cujos princípios não têm fundamento nenhum, não têm estrutura nenhuma e oferecem ao mundo uma teoria maluca. Infelizmente, pela falta de estudo das pessoas, pela vontade de serem diferentes ou de terem filhos diferentes, muitas pessoas compraram essa ideia. Eu me recordo de haver um fórum, não sei se existe ainda, mas havia um fórum na internet especializado em auxiliar as mães de índigos. E você dava uma lida, você via que na verdade elas eram mães de filhos birrentos, que eram tratados como se fossem especiais. E sabe o que isso me recorda? Isso me recorda um episódio muito curioso na psicologia, dentro da teoria do behaviorismo, onde um pesquisador, que era o Watson, ou Watson, não me lembro como pronuncia, ele, por conta da teoria que ele defendia, ele chegou a orientar os pais para que eles demonstrassem amor incondicional à criança, independente dela estar agindo certo ou errado. Então o menino brigava na escola, o pai passava a mão na cabeça. O menino fazia uma coisa errada, o pai passava a mão na cabeça. Resultado, o menino tinha comportamento delinquente, crescia problemático. Então, não é apenas uma teoria esquisita que muitas pessoas aceitam porque querem ser especiais e adorariam ter filhos de aura azul. É uma teoria que, se levada ao pé da letra, faz com que crianças que tenham comportamentos que deveriam ser modificados passem a entendê-los como aceito. Afinal, eu sou índigo. Isso é destacado nesse texto da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A preocupação deles de que essa ideologia fizesse as crianças crescerem com um sentimento de superioridade em relação às demais, de superioridade em relação à família e, muito provavelmente, adotando comportamentos destrutíveis que seriam desculpados com a ideia de que eles eram índigos. Então, para encerrar, eu não acredito nessa história de criança índigo, não acredito nessa história de criança cristal, não acho que nós somos anjos vivendo na Terra, e sim espíritos em marcha evolutiva. Então, é isso que eu penso sobre esse assunto. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.